Top 3 fundos imobiliários de base 10 para você investir em 2025. No vídeo de hoje eu vou trazer 3 ótimas opções de FIIs para você analisar e estudar e pensar em encher o seu carrinho, ainda mais que estão descontados e com bom preço aí, pagando bons dividendos aí para você. Seja muito bem-vindo ao canal FIIs com Neto Pereira e eu já começo aqui o vídeo mostrando o primeiro fundo imobiliário, que é de tijolo e de logística, que é o CGRC11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 9,20, seu dividend yield 12,17% aí nos últimos 12 meses, ou seja, sua rentabilidade acumulada nesse período, o seu P sobre VP 0,81, 19% aí de desconto em relação ao seu preço justo. Liquidez média diária de 2,36 milhões por dia, você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII. E ele desvalorizou aí nos últimos 12 meses 11,20%. Analisando aqui a cotação nos últimos 12 meses, a gente vê que essa cotação saiu lá em janeiro de 2024 na casa de R$ 11,50 aproximadamente, chegou ali quase a R$ 11,70 em abril do ano passado, porém essa cotação ela começou a cair, né? Chegou aqui na mínima em dezembro a R$ 9,08, né? E agora está nesse preço aí de R$ 9,20. Então quem comprou em dezembro teve uma grande oportunidade aí de compra. Então ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento aí de galpões logísticos. Ele tem um número de cotistas que supera aí 141 mil. O seu valor justo seria R$ 11,32. Então olha só como ele está desvalorizado aí no mercado secundário. O seu último rendimento foi de 10 centavos por cota. A sua vacância física está zerada. Lembrando que vacância física mede a porcentagem dos espaços vagos dentro de um FII de tijolo. Quanto maior for essa vacância, pior para o fundo, porque ele depende da renda dos aluguéis. O valor patrimonial aí do fundo é de 1,3 bilhão de reais. A gente consegue ver aqui nos últimos 5 anos que a rentabilidade desse FII só veio aumentando aqui ao longo do tempo. Pode ver aqui que lá em janeiro de 2020 a rentabilidade estava em 0,44%. E agora, janeiro de 2025, 0,96%. Em dezembro chegou a pagar 1% aí de rentabilidade para os seus cotistas. E os seus dividendos também vêm crescendo aqui ao longo do tempo. Já faz aqui 4 meses consecutivos que ele vem pagando aqui esse valor de 10 centavos por cota. E o último pagamento foi efetuado aí no dia 9 de janeiro, também nesse valor. Então ele é um fundo que tem a maioria dos seus imóveis em São Paulo, 5 ativos nesse estado, no Paraná 4, em Goiás 3, Minas Gerais 2 e no Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ele tem um ativo em cada estado. Então, abrindo aqui o relatório gerencial referente ao mês de dezembro de 2024, a gente já vê aqui que o fundo ele tem 29 ativos aí no seu portfólio, com uma área bruta locável de 580 mil metros quadrados. Ele é um fundo aí com uma idade mediana, ele foi criado em 2017 e o prazo médio aqui dos seus contratos é de 6,14 anos. Então a gente pode ver aqui que é um fundo que já passou aí também por crises financeiras e vem resistindo aí ao longo do tempo. E ao todo o fundo ele teve 8 subscrições aí na sua trajetória. Então aqui o gestor do fundo imobiliário ele faz um panorama aqui do cenário macroeconômico. Eu sugiro sempre que você leia os comentários aí do gestor do fundo imobiliário que você investe, para você ficar antenado aí das estratégias que o fundo está aplicando. Então ele faz um panorama aí do mercado financeiro em geral, desse estresse todo, do relatório do Boletim Focus, das projeções aí da Selic, e ele também comenta que em relação ao portfólio do fundo, no mês de dezembro recebemos diversas consultas, tanto para locação como para venda, para o ativo localizado em Pirituba, São Paulo, único imóvel vago do fundo. Estamos em negociação com alguns interessados e acreditamos que para início de 2025 poderemos ter boas notícias para os cotistas.
Além disso, no mês de dezembro, realizamos o pagamento da última parcela no valor de R$ 45 milhões referente à aquisição do imóvel Ambev Santa Luzia. E a partir de agora, o fundo passará a receber a integralidade dos aluguéis. Então você pode ver aqui que o número de cotistas do fundo vem crescendo, como também aqui o volume médio de negociações diárias. Aqui o gestor comenta de duas obras aí do fundo imobiliário que estão ainda em andamento, essa obra aqui Todimo e essa obra Santa Cruz, sendo que essa obra aqui da Todimo, 62% já estão concluídos e faltam ainda 38% aí das obras. Aqui no Santa Cruz, 94% aí das obras já estão concluídas, restando aí 6%. Então, o fundo imobiliário em dezembro, ele teve aí receitas totais de R$ 13,3 milhões. Suas despesas somam R$ 2,3 milhões. Ele gerou um resultado aí antes da distribuição de pouco mais de R$ 11 milhões. Ele tinha ali uma retenção ou distribuição em caixa de R$ 579 mil e ele distribuiu aí para os seus cotistas R$ 11,6 milhões. E esse valor distribuído ficou em 10 centavos por cota, 0,095. Então você pode ver que o resultado que o FII tinha antes da distribuição foi maior aqui do que novembro e do que outubro, e o valor aqui a distribuir também foi maior. Lembrando que os ativos aí do fundo, eles somam 1,6 bilhão de reais e os passivos aqui do fundo, ele tem 234 milhões em CRIs e obrigações financeiras, pouco mais aí de 55 milhões. Então, o patrimônio líquido é de 1,3 bilhão de reais. Lembrando que a alavancagem aí do fundo atualmente é de 8,22%. A alavancagem são as obrigações financeiras aí que o fundo imobiliário tem ao longo do tempo. Então, é uma alavancagem aí bem tranquila. E aqui você pode ver que a maior receita aí do fundo vem da região sudeste, 61%, seguido aqui da região sul, 18,7%, centro-oeste 10% e nordeste 9,7%. Os seus ativos, 58% são do segmento logístico, industrial 22,24% e híbrido 19,76%. E o ramo das atividades desses ativos, a grande parte aí é o comércio varejista, 29,51%, alimentos e bebidas, 18,93%, máquinas e equipamentos, veículos e peças, 17,3%. Então, esses são os três grandes segmentos dos ativos desse FII. Os seus contratos, 92,11% são reajustados pelo IPCA e pelo IGPM, 4,89% e pelo INPC, 3%. E você pode ver que a grande maioria aqui dos contratos, 47%, vão vencer a partir de 2030. E aqui são todos os ativos que o fundo imobiliário ele investe, onde você pode ver inclusive as fotos. Eu vou deixar esse relatório e dos outros dois FIIs aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. O segundo fundo imobiliário aí de base 10 para você investir em 2025 é o KNSC 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 8,29, seu dividend yield 12,42% aí nos últimos 12 meses, o seu P sobre VP 0,96, 4% aí de desconto para você, então é um fundo imobiliário que também está barato, liquidez média diária de 5,7 milhões por dia, você não vai ter problemas aí com a liquidez, e ele teve uma valorização aí de 1,72% nos últimos 12 meses. E analisando aqui a cotação nos últimos 12 meses, a gente vê que saiu lá em janeiro da casa de R$ 9,20 aproximadamente. Essa cotação veio se mantendo estável aí ao longo do tempo, até que chegou ali em outubro do ano passado, essa cotação caiu bastante, já com aquela expectativa também de taxa Selic voltar a subir aí na economia. Então essa cotação chegou aqui na mínima em dezembro de R$ 7,92 aproximadamente, subiu aqui um pouco, desceu e agora está em R$ 8,29. Então ele é um fundo imobiliário aí de papel do segmento de títulos e valores mobiliários.
Ele tem um número de cotistas que supera 187 mil, o seu valor patrimonial por cota é de R$ 8,67, então esse seria o seu valor justo. O seu último rendimento foi de 9 centavos por cota e o seu valor patrimonial é de 1,7 bilhão de reais. Você pode ver que a rentabilidade desse FII ela oscila aqui ao longo do tempo. Isso é uma característica aí comum em FIIs de papel, essa oscilação aí da rentabilidade, né? Justamente porque eles seguem índices, né? E esses índices são muito atrelados a essa oscilação da Selic. Então você pode ver que em 2021 foi onde o fundo imobiliário ele entregou aí maiores rentabilidades, né? 2022 também. A partir daí a rentabilidade começou a cair, mas agora com essa expectativa aí de taxa Selic voltar a subir novamente, você pode ver aqui que em dezembro a rentabilidade ela já foi aqui maior do que em novembro e do que outubro, né? Dezembro aí fechou em 1,02% de rentabilidade. E os seus dividendos também acompanham essa oscilação. Você pode ver que ele chegou a entregar 15 centavos em dividendos em 2021 e agora o fundo imobiliário vem pagando aí 9 centavos em dividendos para os seus cotistas. Ele chegou a inclusive aumentar os seus rendimentos. Ele estava pagando aqui 8 centavos. E o último pagamento foi efetuado aí no dia 14 de janeiro. Então, abrindo aqui o relatório gerencial referente a dezembro de 2024, a gente vê que o objetivo aí do fundo é investir tanto em CRIs como também em cotas de FIIs aí na sua carteira. E você pode ver que as taxas aqui de aquisição do fundo é o IPCA mais 10,42% e o CDI mais 3,35%. Então são taxas aqui um pouquinho mais apimentadas. Então ele é um FII aí middle risk, né? Que não é high grade nem high yield. É um risco ali mediano na carteira. E ele é um fundo gerido aí pela Quineia, né? Uma excelente gestora de fundos imobiliários e que vai fazer 5 anos em outubro de 2025. Aqui o gestor ele fala de alguns investimentos aí que o fundo imobiliário fez aí na carteira, né? E você pode ver aqui que 104,7% aí do patrimônio estão alocados em CRIs e FIIs. E você pode ver aqui que o fundo ele tem 5,3% aí do seu patrimônio em caixa, 0,2% em cotas de FIIs e a grande parte do seu portfólio está alocado em CRIs. E os grandes segmentos aí desse fundo imobiliário é o segmento aí de escritório 26,3%, residencial 20,6%, 18,4% residencial pulverizado, 16,9% logístico, 9,7% shopping. Indexadores dos ativos. 54% aí do seu patrimônio está indexado ao IPCA, 41% ao CDI e a Selic 4,8%. Então você pode ver que o fundo imobiliário ele teve pouco mais aí de 21 milhões em receitas e subtraindo suas despesas, que foram de 1,8 milhão de reais, o fundo ele teve resultado líquido de 19,8 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas 18,1 milhões de reais. Ou seja, ele gerou um resultado nesse valor e ele distribuiu um valor menor aí para os seus cotistas. E isso é muito bom porque ajuda na saúde financeira aí do FII. Então o resultado gerado foi de 9 centavos por cota, ele distribuiu o mesmo valor em dividendos e ele tem uma reserva aí acumulada não distribuída de 5 centavos por cota. E aqui está a grande carteira de ativos aí desse fundo imobiliário, uma carteira bem diversificada. E você pode ver aqui que a porcentagem de um CRI não ultrapassa 3,6% aí na carteira. A partir daí vai diminuindo a exposição. Isso é muito bom porque ajuda em casos, por exemplo, de calotes financeiros. Ajuda a diluir o risco. Então ele tem 89 CRIs aí na carteira e 2 FIIs. E atualmente a alavancagem do fundo é de 6,88%, também bem controlada. E se você gosta de fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar suas metas financeiras. Então não perca tempo, se inscreva, ative as notificações e considere também a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, apoiando essa divulgação da educação financeira.
e partiu aqui para o terceiro fundo imobiliário de base 10, que é o VGIR 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 9,03, seu dividend yield 14,06% aí nos últimos 12 meses, o seu P sobre VP 0,94, né, ou seja, 6% aí de desconto para você, liquidez média diária de 5,1 milhões por dia, você não vai ter problemas com a liquidez, e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 6,7%. E analisando aqui essa cotação nos últimos 12 meses, a gente vê que saiu lá em janeiro de 2024, lá na casa aí de R$ 9,70 aproximadamente. Essa cotação ela veio andando aqui meio que lateralizada aqui ao longo do tempo, até que ali no final de outubro essa cotação caiu bastante, chegou aqui na mínima em dezembro de R$ 8,30 e a partir daí a cotação subiu aqui um pouco e agora aqui está nesse valor aí de R$ 9,03. Então ele é um fundo imobiliário também de papel do segmento aí de títulos e valores imobiliários. O seu número de cotistas supera aí 252 mil. O seu valor justo seria R$ 9,61. Então você vê como ele está barato aí no mercado secundário. O seu último rendimento foi de 11 centavos por cota e o seu valor patrimonial é de 1,4 bilhão de reais. A gente consegue ver aqui a rentabilidade nos últimos 5 anos e como ela cresceu aqui ao longo do tempo. Você pode ver que a rentabilidade ela subiu exatamente quando a taxa Selic ela começou a subir aí na economia. Esse fundo imobiliário ele tem como principal indexador, aliás o único, o CDI. É 100% indexado ao CDI. Então a rentabilidade do CDI é muito parecida com a rentabilidade da Selic. Então você pode ver, por exemplo, que é uma rentabilidade, né, uma oscilação aqui diferente do KNSC 11, né, que tem aí o IPCA também como indexador. Aqui não, aqui no VGIR 11, né, é 100% CDI. Então, se a taxa Selic sobe, esse fundo imobiliário ele se beneficia bastante. E agora, né, a taxa Selic ela está aí com projeções de subir ainda mais na economia, então é provável que os dividendos desse fundo imobiliário também aumentem aqui, né? Ele já aumentou aqui para 11 centavos e pode ser que nesse ano aí de 2025 os seus dividendos aumentem aí para 12 centavos ou até quem sabe para 13 centavos. E o último pagamento foi efetuado aí no dia 20 de janeiro, nesse valor aqui de 11 centavos. Então ele é um fundo imobiliário raiz, né, que ele investe aí predominantemente em CRI, né, ele não tem outro tipo de investimento aí no seu portfólio. O fundo imobiliário ele encerrou em mês de dezembro com patrimônio em CRIs distribuídos em 58 diferentes operações, num total investido de 1,3 bilhão de reais. Então aqui ele fala de todas as alocações aí do fundo imobiliário, ele fala aqui também dos rendimentos e aqui ele comenta aí do caso de inadimplência, né, que o FII teve no CRI Guaicurus, que o CRI ele deixou de existir e que agora o fundo ele detém aí 2 terrenos na cidade de São Paulo como garantia e que já está colocando à venda. Então em dezembro o fundo imobiliário ele teve receitas de 18,2 milhões de reais. Ele gerou um resultado aqui subtraindo suas despesas de 12,9 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas pouco mais de 16 milhões, um resultado aqui de 11 centavos por cota. Também um fundo imobiliário, né, que está aí com uma saúde financeira muito boa. É um fundo imobiliário que ele tem bastante CRIs aí na sua carteira, porém ele tem algumas concentrações, como por exemplo esse CRI Elbor. Aqui ele tem 5,69%, nesses 2 CRIs aí também da Elbor, 5,35% e 5,16%. Então só nesses 3 CRIs aqui dessa construtora, a gente já está falando aqui de mais de 15% aí do patrimônio comprometido com esses CRIs. Então se houver algum caso de inadimplência desse CRI, né, a gente está falando aqui de um risco aí que o fundo imobiliário ele pode ter. Então, é um ponto de atenção aí para você ficar esperto. Então, ele tem 99,3% aí do seu patrimônio investido em CRI e 0,7% em caixa. E esses CRIs 100% estão indexados
ao CDI, perdão. E o grande segmento aí desses CRIs, né, 76%, pertencem ao segmento residencial. Então, além de concentrações em CRIs, ele tem aí uma grande concentração nesse segmento residencial. É um segmento aí bastante sensível, né, a essa taxa de juros aí alta. Então é outro ponto aí de atenção para você ficar esperto. E atualmente a alavancagem aí do fundo imobiliário é de 4,67%, também uma alavancagem bem tranquila. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Físico Neto Pereira se você ainda não é inscrito, ative as notificações e se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui como recomendação de leitura esse livro, Os Segredos da Mente Milionária. Link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo dos top 5 fundos imobiliários para você investir em 2025. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.